Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, eu e a Cristiane vamos apresentar o nosso pôster intitulado Obstáculo Epistemológico à Educação Matemática, refletindo sobre o conceito no ensino da matemática. Então a gente vai trazer o obstáculo epistemológico do bacharel dentro do campo da educação matemática e para exemplificar isso a gente vai pensar no ensino dos conjuntos numéricos. Então o que é um obstáculo epistemológico? Então o bacharel ele fala que na história do conhecimento, esse conhecimento científico ele ocorreu por meio de várias rupturas e contradições. E essas rupturas e contradições, elas também aparecem na matemática escolar, no conhecimento que a gente faz na escola. Então, muitas vezes, quando a gente vai ensinar um conceito novo e ele precisa superar um conhecimento anterior, isso pode gerar uma resistência no estudante, uma aversão a essas mudanças, que são os obstáculos epistemológicos. Que não é algo que é negativo, mas sim uma coisa orgânica da aprendizagem, mas que nós, professores, temos que ter ciência desse processo. Então, quais são os principais tipos de obstáculo? Primeiro, o obstáculo da experiência primeira, que é aqueles que surgem quando o estudante vai aprender um novo conceito que precisa superar uma experiência que ele já teve antes. Os obstáculos das generalizações, que é quando um conceito que ele aprendeu de forma generalizada não funciona para os casos isolados. Os casos em que as generalizações não dão conta de exemplificar aquele conhecimento. As analogias ou metáforas que nós usamos muitas vezes para fins pedagógicos, que também podem gerar problemas na aprendizagem dos conceitos futuros. O obstáculo substancialista, que é aquele que vem de uma abordagem que a gente faz mais rasa de um conhecimento, uma análise mais superficial, e que depois ela não dá conta para fazer a compreensão do conceito de forma mais profunda. E o obstáculo verbal, que é aquele que vem do nosso uso cotidiano da linguagem. Olá, pessoal. Eu sou a Cristiane e explicarei alguns exemplos que identificamos os obstáculos epistemológicos no ensino dos conjuntos numéricos. Então, esses exemplos que nós identificamos são reflexões advindas da nossa prática pedagógica em sala de aula, pois tanto eu como o Eduardo somos professores de matemática em atuação. Então, o primeiro exemplo é o da experiência primeira. Os alunos do primeiro ao quinto ano, eles aprendem a fazer as operações com o conjunto dos números naturais. Então, eles estão muito familiarizados com operações do tipo 5 menos 2 é igual a 3, e quando eles iniciam os estudos dessas operações, só que agora para o conjunto dos números inteiros, lá no sétimo ano, eles vão inverter essas parcelas. E, por exemplo, 2 menos 5 igual a menos 3 são operações que eles vão começar a aprender a fazer essas operações. E podem não fazer sentido, pois anteriormente eles tinham uma outra experiência, uma outra forma de olhar. Então, eles estavam olhando somente os números positivos e o zero, e agora começou a aparecer os números negativos. Então, isso pode dificultar né, a aprendizagem desses estudantes. O outro exemplo que nós trouxemos é o do obstáculo verbal para a regra de sinais no conjunto dos números inteiros. Então, quando o professor ele utiliza a expressão menos com menos dá mais, que vale somente para as operações de multiplicação e divisão, o estudante pode voltar, então, para as operações de adição e subtração desses números inteiros e utilizar essa mesma expressão, menos com menos dá mais, só que agora é para resolver. Menos 2 com menos 2 é igual a menos 4. Só que o menos com menos não dá mais na adição e na subtração. Então, isso também pode acontecer ali um obstáculo epistemológico. Já os outros exemplos que nós problematizamos, vocês podem verificar no nosso trabalho escrito nos anais do evento. Algumas considerações, nada finais, é que as reflexões que nós fazemos sobre os obstáculos epistemológicos, elas não são no sentido de pensarmos como algo negativo, mas então entender que o professor de matemática, tendo consciência de que elas existem na sala de aula, ele pode fazer pequenas mudanças no olhar sobre esses obstáculos e suavizar, né? Pensar nas suas práticas, repensar as suas estratégias para superar e diminuir essa resistência dos novos conhecimentos. Também indicamos que novas pesquisas têm que ser feitas aplicando esse conceito em outras áreas do conhecimento. Aqui estão as nossas referências e os nossos agradecimentos. Obrigado.